Meus queridos irmãos, graça e paz e louvado seja o nosso Pai Celestial, a quem pertence a glória. Como estou feliz, alegre em Deus e feliz por saber que você caminhou comigo até aqui e que esse dia 7 seja representativo na sua vida de um Deus que é perfeito em tudo aquilo que Ele faz e que pode fazer também de maneira perfeita segundo a graça na sua vida. Estamos encerrando aqui a nossa série sobre autoridade. Louvado seja Deus pela sua vida. Olha, eu sei que muitos podem dizer aqui, a maioria já comentam, né? Eu fui até o fim, eu cheguei, eu participei de todo o estudo. E que isso seja bênção na sua vida, que você desfrute de todo o benefício, de todas as bênçãos de se estar debaixo de autoridade. Que coisa maravilhosa é o que Deus estabeleceu a nosso respeito na sua palavra. E hoje nós vamos concluir aqui falando sobre os princípios de autoridade. Eu vou ver se eu consigo trazer 10. Mas vamos aos textos bíblicos primeiramente, tá bom? Se você quiser se aprofundar, volte e veja os vídeos novamente. Se você sabe de alguém que ainda não participou, comunique a esta pessoa que tem uma série riquíssima sobre autoridade aqui no YouTube. E olha, eu sei que muitas pessoas e até pessoas que chegaram novas aqui foi por causa de você que compartilhou. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vamos lá. O primeiro texto que eu quero ler é um texto bastante conhecido, Mateus 28, 18. Quando Jesus, após a sua ressurreição, disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Olha, algumas Bíblias já traduzem o significado daquele poder como exousia, autoridade, não poder dínamos, sabe, dunamis, não esse poder delegado, autoridade. Você vai entender isso melhor à medida que nós formos aqui trabalhando. Você vai ver que em Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesus disse aos seus discípulos também: eis que eu vos dou poder. Ali é poder exousia também, né? O exousia é o grego aí, você escolhe a pronúncia melhor para você. Escute, eis que eu vos dou poder, autoridade ali, para pisar de serpentes, escorpiões e toda a força do mal, do maligno, e nada vos causará dano. Olha, lembre-se disso, autoridade recebida pelos discípulos da parte do próprio Deus. Agora não se esqueça, embora venha do alto a autoridade, aqui na terra ela precisa ser delegada também, sabe? Por isso nós nos submetemos às autoridades na área do nosso domínio. Olha que poder maravilhoso. Jesus retomou essa autoridade lá após a sua ressurreição. Algo que quem me acompanha aqui, eu sempre falo isso porque já deve ter ouvido, né? Que o homem entregou para Satanás lá no Éden, sabe? Jesus Cristo retomou após a sua ressurreição. O homem no Éden, ele tinha autoridade, sabe? Aquela palavra de governo lá, radar, domínio. Aquela palavra no hebraico, é claro, domínio. Lembrando que nunca foi sobre outras pessoas, né? Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, por isso nossa autoridade é em favor de pessoas, ok? Palavra autoridade, domínio, governo, liderança está relacionada nas Escrituras. E eu não sei se você tem conhecimento, mas a título de informação também eu quero te dizer que a palavra autoridade ela só aparece no Novo Testamento.
e ela aparece 31 vezes no Novo Testamento. E 36 vezes ela vai aparecer dentro de correlações com esta expressão, com essa palavra, autoridade. Agora, a palavra poder como capacidade, ela já aparece tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. 111 vezes no Antigo Testamento e 125 vezes no Novo Testamento, a palavra poder, tá bom? Então, agora, quando você vai ver sobre a capacidade, aí você fica impressionado. Quanto da capacidade que Deus deu ao homem, essa palavra poder como capacidade. Palavras relacionadas a esse poder aparecem 1073 vezes. Que coisa maravilhosa. Eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis. É maravilhoso, isso é capacidade. Mas não queira exercer poder sem estar submetido à autoridade, porque nós já vimos que é perigoso. Olha, o texto bíblico, outro texto bíblico que eu quero compartilhar com você é Marcos 13, versículo de número 34. Fala assim, olha: será como um homem que partindo para fora da terra deixou a sua casa e delegou autoridade, ou seja, deu autoridade aos seus servos, e a cada um designou a sua obra, ou lhe deu uma obrigação, e mandou o porteiro vigiar. Esse é um sermão profético que nos chama como cristãos a vigiar e orar. Mantermos-nos sempre sóbrios, atentos, como que numa torre de vigia, porque não sabemos nem o dia nem a hora que ele vem, e ele não quer nos achar dormindo. É isso que o contexto está dizendo: vigiai e orai. Agora, o que eu quero que você entenda, e eu até compartilhei aí nos meus códigos da vida, que são códigos de sabedoria, que olha, deixar um legado é diferente de delegar uma tarefa. Quando você está delegando tarefa, você não precisa amar para delegar uma tarefa, mas para você deixar um legado, você precisa amar aquilo que você vai deixar sobre o outro. Só que algumas pessoas pensam que se delega coisas não são delegadas, você delega autoridade. Eu vou te dar mais 2 exemplos aqui na Bíblia, de que o primeiro eu acho que eu já dei aqui para você, que é o de Lucas 10:19, tá bom? Que diz: eu dei autoridade, eu delego autoridade. Eu não delego tarefa ou obras são desígnios, é aquilo que você faz segundo a capacidade, o poder, mas é necessário a autoridade. É isso que Jesus está falando que deixou com os seus servos, para que eles cumprissem toda a obra que ele havia designado. Agora, veja bem, Mateus 28:19 mostra também que foi dado o quê? Uma ordem a nós: ide. O ide é o desígnio. Jesus retomou a autoridade para nos dar o desígnio. Por isso o poder no Evangelho, todos vocês conhecem, é Atos 1:8. É poder para dar testemunho de Cristo através da nossa vida, sabe? Para que as pessoas vejam Cristo em nós. Então, quais são os propósitos de autoridade? Eu quero te mostrar um contexto maravilhoso de Lucas, se você puder acompanhar comigo. Lucas, capítulo de número 4, e alguns versículos apenas no contexto para você compreender certas realidades espirituais quando se fala de alguém que está investido de autoridade. Olha, Lucas 4, versículo 18, Jesus havia
pego ali o pergaminho do livro do profeta Isaías, ele disse, o Espírito, ele repetiu o que está lá em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os povos e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha que nem aqui Jesus diz do dia da vingança, mas vamos deixar isso para uma outra ocasião. Lembra que quem tem autoridade e poder, ele vai julgar também. Mas esse ano aceitável do uso da autoridade e do poder é para testemunhar de Cristo, é para curar, para libertar, para anunciar liberdade e o ano de aceitação da graça e da misericórdia. A porta da graça está aberta. Mas o fato de Jesus ter lido o livro do profeta Isaías trouxe duas reações que eu quero que você veja aqui comigo no capítulo 4 de Lucas. A primeira no versículo 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, dizendo: não é este o filho de José? Olha, então, quem tem esse poder como autoridade sobre a sua vida, e Jesus recebeu por parte do Espírito Santo quando ele se submeteu à autoridade de João Batista, o linguajar muda. Só que mesmo nas palavras de graça de Jesus, que muitos se maravilhavam dela, e ficavam impressionados, outros tinham reações diferentes, porque essa graça de Jesus não anulava a sua ousadia. Tanto que no versículo 28 diz que nesse mesmo contexto, todos da sinagoga, ouvindo estas palavras, se encheram de ira. Então, enquanto muitos viram nessas palavras graça, outros, ouvindo as palavras, se encheram de ira. É claro que são palavras que Jesus disse posteriormente àquelas primeiras palavras de graça. Ok, Jesus falou de viúvas, ele falou de leprosos e falou que ele não foi enviado senão a uma viúva específica em Israel, e ele não foi enviado senão a um leproso específico também, que a gente conhece bem a história dele, Naamã, e ele teve que se humilhar, ele teve que descer ao Jordão, e aí os fariseus, escribas e fariseus, os religiosos da época, eles não gostaram dessa conversa de Jesus porque atribuíram essa rejeição da parte de Jesus à arrogância deles, ao orgulho deles, e eles ficaram irados contra Jesus. Agora, o que me impressiona é que o versículo 32 vai dizer o seguinte, no mesmo contexto: eles se admiravam da sua doutrina, porque falava com autoridade. Olha que coisa linda, autoridade. Jesus falava com verdade, falava com convicção. Ele falava de maneira autêntica, com coragem, com ousadia, com intrepidez. Então ele tinha na sua autoridade, sim, graça, humildade, mas ele também tinha ousadia e intrepidez, porque a ousadia não anula a humildade. Porque ousadia nada tem a ver com arrogância, prepotência, orgulho. Não tem nada a ver com isso. As palavras de Jesus eram uma doutrina poderosa, que não tinha como deixar as pessoas indiferentes. Ou alguns entendiam a graça dessa verdade, ou outros apenas ficavam irados com esta verdade. Olha, a autoridade vai ter que lidar com esses dois extremos, porque a autoridade que ama, a autoridade que encoraja, também é a autoridade que disciplina, que repreende, que exorta, sabe? E é isso que você precisa entender sobre a autoridade, mas até na disciplina, na correção,
Na aflição, a autoridade quer trazer ao homem benefício, mas enquanto o homem não entende filiação, ele não sabe receber também a repreensão. Olha, versículo 36 do capítulo 4, vou ler mais um versículo para você pensar sobre essas realidades de autoridade. Um grande assombro, versículo 36 do capítulo 4 de Lucas ainda, tá? Vamos lá. Um grande assombro apoderou-se de todos e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Ele ordena com autoridade aos espíritos imundos e eles saem. Eles têm que sair. Olha, fala com autoridade, ordena com autoridade. Jesus Cristo, a gente sabe que é autoridade absoluta, suprema, mas ele deu autoridade também a nós, que somos os seus discípulos, para cumprirmos o seu chamado aqui na terra, conectando a autoridade a poder. E sabe, nada vos causará dano. Você não tem nada que temer, não tem que ter medo da ira, da raiva daqueles que se levantam contra você. Então vamos caminhar, e eu vou dar um exemplo aqui em Tito. Quando o apóstolo Paulo orienta a Tito, no capítulo 2, versículo 15, ele diz assim, fala isto, exorta, repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Aquele tipo de autoridade não poderia ser desprezada pela juventude. Mas por que ele poderia fazer isso, repreender com toda a autoridade? Porque ele estava debaixo de outras recomendações. Seja exemplo de boas obras, seja íntegro, tenha reverência, haja com sinceridade, tenha um linguajar sadio e irrepreensível, sabe? Exorta também para que os mais novos, para que os servos se sujeitem aos seus senhores. Fala que o roubo é ilegal, não permita, oriente, fala para não defraudarem, sabe? Ensine as pessoas sobre lealdade, para que ajam de acordo com a doutrina do nosso Salvador. Isto está no capítulo 2 mesmo de Tito, do versículo 6 até o versículo 10. Então é isso. Tito poderia ficar intimidado por falar essas coisas tão fortes e ser ainda jovem, e talvez alguém ia desprezá-lo pela sua juventude, mas o apóstolo orienta, fala com autoridade, não tenha medo, porque Jesus exercia essa autoridade de ousadia e intrepidez, embora em todo o seu ensino havia graça, e como eu disse, a autoridade não anula a humildade. Aliás, a orientação é para que nós venhamos nos sujeitar uns aos outros, sermos submissos, entendermos a missão de cada um de nós. Então, só para a gente caminhar aqui e ganhar o tempo, porque hoje é dia de encerramento mesmo, mas eu estou muito feliz, como eu disse, por saber que você está caminhando comigo e vai levar essa mensagem mais adiante. Já começou, eu louvo a Deus por vossas vidas. Primeiro, é a autoridade que protege o poder. E a autoridade protege o propósito, ela protege o desígnio, a obra, a missão. A autoridade, ela se revela na sua vida do tamanho da baixeza que você pode ir. Quanto mais você se inclina, mais alto a autoridade se levanta sobre a sua vida. É por isso que não tem autoridade sem submissão e sem sujeição, e não posso requerer que os meus filhos me obedeçam se eu não obedeço a autoridades e se eu falo mal de autoridade na frente deles.
é inconsequência, é irresponsabilidade. Consequência e responsabilidade, é imprudente isso. Não é sábio. Por isso que é tão necessário entender a autoridade. Olha, alguém disse que quanto mais alto você sobe, mais baixo você se ajoelha. É a autoridade que te torna uma pessoa autêntica, sem estresse. Autoridade é a área do seu domínio, como a águia é capaz de voar. Nunca tenha inveja de uma pessoa que descobriu a sua autoridade, porque ela realmente entendeu a verdadeira liberdade. E nessa sabedoria da liberdade, ela desfruta da vida de exercer a autoridade no sentido de beneficiar pessoas e saber que Deus, por ela estar cumprindo o princípio, também vai beneficiar a sua vida e ela não vai sofrer as consequências da insubmissão. Olha, propósito ainda de autoridade. Olha, se eu não citar no número total, eu posso citar para mais um pouquinho, mas fique com isso aí até o final. Um dos propósitos de autoridade é ordem, é organização. Eu já tenho falado disso aqui. Algumas pessoas não entendem isso, mas é preciso falar de verdade e repetir até algumas coisas, pode ser didático. No casamento, o homem e a mulher eles são iguais em valor. A autoridade, essa ideia de ser cabeça, é para manter a ordem. O homem é o cabeça da mulher não porque ele é melhor do que ela, nem porque é mais forte, mais inteligente, mas porque é uma questão de ordem. É simples assim. Por isso, você descobre que uma mulher, ela nunca vai ter dificuldade em ser submissa a um homem que, como autoridade, é sacerdote, é marido e pai, provê, protege e promove. Nunca. Olha, o propósito de autoridade é maximizar a produtividade. Onde há confusão, não há produtividade. Onde há essa ideia de eu sou dono do meu próprio nariz, eu faço do jeito que eu quero, segundo os meus próprios pensamentos, não há produtividade. Essa fragmentação da sociedade, da família, sabe, é para que não haja produtividade. Você sabe, se estiver fora de ordem, não há mais a bênção geracional. Não há mais. Não há mais. É tão sério isso. Eu vou falar. Eu preciso conversar com alguns cristãos que estão muito equivocados. Muito equivocados. Mas que Deus tenha misericórdia da sua prole, da sua geração, do seu filho, dos filhos dos seus filhos. Porque Oséias 4,6 diz que o meu povo tem sido destruído porque lhes falta conhecimento. E tem gente que pensa que conhece a Bíblia, mas ele faz uma interpretação do diabo. Me desculpe a expressão, do diabo. Eles querem usar a Bíblia contra a Bíblia, mas como o diabo tentou fazer com Adão e Eva e como Jesus, distorcendo ensinamentos. E olha, tem consequências. E eu não gostaria, se você é egoísta para pensar só em você, eu não gostaria que respingasse sobre a sua geração, seus filhos. Porque escute, uma escolha e uma decisão que você toma hoje não te dá direito de reclamar amanhã daquilo que você começou a ver acontecer na nação. É muito sério o que eu estou dizendo. Olha, por que não há produtividade? Lembra-se de Babel, a Torre de Babel, não se entendia o linguajar. Quando o linguajar era igual, havia unidade, então se entendia, mas por causa do orgulho do homem, sabe? Confusão e linguajar diferente, ninguém se submetia mais a ninguém, todo mundo pensando diferente, sabe? Destruição. É por isso que eu amo o Pentecoste,
que todos ouviam falar na mesma língua da sua nacionalidade. Sabe, isso é maravilhoso. Babel, não mais Babel, agora é o Espírito Santo, trazendo entendimento de coisas espirituais. Outro propósito de autoridade é proteção. Proteção é para proteger. Respeite a autoridade e você será protegido por ela. Protege a sociedade, protege o mundo. Respeite, reconheça. Olha, elas estão orando por você, estão te abençoando, querem ver o seu sucesso, querem ver o seu progresso, o seu avanço, o seu crescimento. Propósito de autoridade é proteção. Você vai começar a valorizar quem deve ser valorizado, e eu não estou dizendo com isso que você não tem que amar a todo mundo. Você tem que amar. Mas não troque, sabe? Não troque quem protege por aquele que rouba. Não troque nunca. Se você trocar é porque você nunca entendeu a autoridade. Preservação é propósito de autoridade. Preservar a visão, preservar a organização, preservar o foco. A autoridade, ela promove a representação através de validação e valorização da defesa de algo. Se você representa uma autoridade, aquela autoridade te protege. É a ideia do embaixador. Aliás, eu tenho um vídeo aqui sobre embaixadores de Cristo. Isso é maravilhoso. Quem tem autoridade não precisa de autodefesa. Olha, Pedro entendeu isto, sabe? E Paulo fala que se o presbítero pecar, ele tem que ir diante do que? Da autoridade, do presbitério, do concílio. Não tem nada de ficar tentando se defender diante de ninguém, porque é a autoridade que vai representá-lo. Disciplinar, mas também restaurar, não para destruição. E quem se submete à disciplina será restaurado. É simples assim. Autoridade, ela tem como propósito, como eu disse, não só proteção, preservação, promover representação, mas também segurança. Então, se você cair, não queira se levantar diante do povo tentando se justificar ou dar uma desculpa pela sua queda, sabe? Vá à sua autoridade e a sua submissão trará de novo a sua restauração. Nunca requeira que o povo volte a confiar em você se a sua autoridade é ilegal. Você quebrou a confiança. A autoridade tem como propósito promover. A autoridade, ela tem tanto poder, tanta autoridade, olha, que rege céus, terra e mar. É o que nós começamos vendo, o princípio que rege todas as coisas. Sabe, ela tem tanto poder que ela pode te promover, te levar para um próximo nível. A autoridade pode abrir uma porta que você não tem a chave para ela. Como é bom estar debaixo de autoridade. Quem é sábio fica debaixo de autoridade. A pessoa a quem você se submete pode abrir a porta. Eu costumo dizer, e vou repetir isso sempre, não haveria orgulho, nem competição, nem ciúme, nem inveja se todas as pessoas entendessem que os outros têm algo que eu não tenho e que eu tenho algo que eles não têm. Então tem uma chave que está na mão de outra pessoa, e Deus criou esse princípio para criar interdependência, para ninguém achar que é capaz de fazer algo sozinho. Alguém tem a chave que você não tem. Por isso você nunca pode aprender de alguém de quem você tem inveja. E eu quero concluir aqui, agradecendo mais uma vez e lembrando que se uma autoridade quiser argumentar com você, dizendo não toque no ungido de Deus, sem realmente ela ser ungida por Deus, estar debaixo do princípio que Deus estabeleceu, ela pode te manipular. Sabe? Davi reconheceu a autoridade que estava sobre Saul. Isso é muito forte. Ele não quis tocar, mas era um ungido.
de Deus. Ele entendia, ele recebeu a autoridade de Deus. Só que ele quebrou o princípio. Davi não quis tocar. Agora, muitas pessoas nunca se submeteram à autoridade e querem respeito. Assim não dá. Um forte abraço, eu amo vocês e em Cristo avançar.